Eu estou sem monitor também. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor. Tu tens sido nosso Deus de geração em geração. Pai, como é bom estarmos na Tua casa e em Tua presença. Deus, entra por estas portas nesta manhã. Pelas portas do meu coração. Eu desejo a Tua presença sobre a minha vida nesta manhã, Senhor. Os nossos irmãos que aqui vieram desejam a Sua presença sobre a vida de cada um deles. E é por isso, ó Deus, que nós clamamos e invocamos a presença do Senhor sobre este lugar nesta manhã. Ó Espírito Santo de Deus, doce e santo Espírito, trabalha em nosso coração. Trabalha em nossa vida. Trabalha em nosso corpo. Trabalha na tua igreja, na igreja do Senhor Jesus, curando os enfermos, sarando aqueles que estão feridos, Senhor. Deus, repreenda desde já toda e qualquer obra maligna sobre a tua igreja, Senhor. Pai, como é bom estarmos na tua casa, como é bom estarmos em tua presença. Deus, nós pertencemos ao Senhor. E te bendizemos, e te louvamos, e te adoramos, porque sabemos que o Senhor aqui está. Senhor, faz calar o nosso coração. Deus, faça calar a nossa ansiedade, a inquietação da nossa alma, os anseios do nosso coração, os nossos temores, os nossos medos. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, venha soprar sobre nós nesta manhã e cumprir o teu querer e cumprir o teu propósito para a glória e para a honra do Senhor. Amém, Jesus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cânticos, capítulo 6, verso 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Uma linguagem poética, uma linguagem entre um relacionamento entre o noivo e a noiva, cânticos preparatórios para o casamento. É esta figura de linguagem que Deus usa para se referir ao amor dele, para com o amor da sua igreja, a noiva de Cristo. E aqui é uma palavra de posse, de pertença. Eu sou de Deus e Deus é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você é filho de Deus e Deus é o teu Pai. Amém, queridos? Você veio esta manhã com uma certeza no seu coração. Deus é Senhor, Deus é dono do teu coração. Ele é o amado da tua alma. Você é filho bendito. Ele está contigo para a glória, honra e poder de Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar em pé. Vamos louvar ao Senhor nesta certeza. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado com a paz do Senhor. Dê uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de alegria. E com espontaneidade, com alegria no nosso coração, vamos louvar e engrandecer a esse Deus.
Bom dia. Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Que a sua vida seja inundada pela presença do nosso Senhor. Nós vamos cantar uma canção agora que começa declarando que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Tributo a Yehoa. Tributo ao Senhor. Senhor das nossas vidas. Amém? Então que vocês possam, nesse momento, estar entregando a sua vida diante do altar do Senhor. Amém? Nós sejamos agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Aleluia! Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Aleluia. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Vamos declarar? Tu és o nosso Senhor. Desde o começo eu sou grato. Eu sou grato por tudo o que tenho. Glórias a ti, Senhor. Tesouro maior desse mundo. A nossa redenção, a nossa salvação me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Vamos declarar o que você tem? Minha vida, alegria em todo o tempo. Todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro,
que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei todo tempo, louvarei ao Senhor em todo tempo. Mesmo quando você estiver triste, louve ao Senhor, porque você é mais do que vencedor. Continuamente em meus lábios e também no coração, Jesus Cristo será sempre nossa canção. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Que seja assim em nome de Jesus. Que Ele seja a nossa alegria, porque Ele é a nossa porção e a nossa herança. Aleluia! Glória a Deus. E aí, se você tem se sentido ou derrotado, ou se você acha que o Senhor não tem planos para você, eu queria dizer uma boa nova para você. Que você possa se alegrar na presença do Senhor, porque você e a sua casa vão servir ao Senhor. Cada um dos seus descendentes, o Senhor trará para perto dele em nome de Jesus. E que você possa se alegrar na presença do Senhor, mesmo que não esteja todo mundo aqui. Lá no céu o Senhor já preparou lugar para a sua família, aleluia. E Ele vai mover o mundo, céus e terra, para salvar a sua descendência, amém? Que nós possamos declarar isso em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Vamos desde o começo? Quero consagrar meu lar a Ti, cada um, Senhor, o nosso futuro para Te servir, que nossas famílias possam estar aos Seus pés, Pai. Força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Aleluia! Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Nós vamos cantar mais uma vez. Eu quero consagrar. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Vamos declarar: eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos
mesmo passando por lutas, vocês estarão juntos. Porque o Senhor tem um propósito divino na sua família, aleluia. Serviremos a Deus com alegria. Vamos só as vozes declarar? Só as vozes. Eu e minha aleluia. Eu e minha casa serviremos. Sim, Senhor Jesus, recebe cada oração, Pai. Com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Sim, Senhor Jesus. Nós colocamos aqui, Senhor, toda a nossa casa, Senhor, cada um de nossos filhos, maridos, esposas, diante do Teu altar, Pai. Recebe, Senhor, esse louvor e essa adoração, Senhor. Que também é uma oração, Senhor, de pedido. Que o Senhor possa, Senhor, trabalhar, Senhor, pela salvação de nossa casa, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te glorificamos, Pai, porque o Senhor está em nosso meio. E porque o Senhor abençoa a nossa descendência, aleluia. Glórias a Ti, Pai. Amém. Amém, queridos. É tão bom estarmos na casa do Senhor, não? Eu não sei se o seu coração vibra ou se alegra por estar na presença de Deus. Mas todas as vezes que entramos na casa do Senhor, eu tenho a plena certeza de que Deus está aqui presente. Porque quando eu entro, eu sei que Ele está comigo. Quando você entra nesse lugar, eu sei que Ele está com você. E quando nós nos reunimos em nome dEle para louvá-lo, adorá-lo, prestar culto ao Senhor, Ele se manifesta a nós. Não apenas se faz presente, mas Ele também se manifesta. Todo culto é culto de cura. Amém, queridos? Todo culto é culto de libertação. Todo culto é culto de quebrantamento, de choro, de alegria. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade, ali a salvação, ali a manifestação do Senhor. Você está diante daquele que pode lhe oferecer tudo o que você precisa nesta manhã. Tudo o que você precisa. Quando a mulher samaritana descobre que Jesus tinha água viva, ela deixa o seu cântaro e sai correndo à sua cidade, anunciando que havia encontrado o Cristo. Quando eu e você encontramos Deus, encontramos tudo. E eu quero dizer que você já tem tudo nessa manhã, em nome de Jesus. E é por isso que você deve celebrar. É por isso que você deve erguer as suas mãos e adorar ao Senhor, porque Ele já te deu tudo. Ele já te deu tudo. As tuas necessidades não serão supridas, elas já foram supridas. As tuas enfermidades não serão curadas, já foram curadas. A tua casa não será um lar de paz, ela já é, pela fé, um lugar de paz. E nós nos alegramos ao Senhor, na presença desse Deus Todo-Poderoso. Enquanto cantarmos essa próxima canção, nós estaremos também consagrando, devolvendo ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,
por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. E você que acha que não tem nada para agradecer, que você possa se alegrar porque você tem vida, porque você tem saúde, porque a sua casa é abençoada, porque a palavra diz que onde você colocar a planta dos seus pés é um lugar abençoado. Amém. Que você possa se deleitar na presença do Senhor, porque Ele tem planos para você, planos de paz, planos de alegria, e que você possa agradecer ao Senhor de todo o seu coração, porque Ele tem abençoado a sua vida, tem abençoado a sua casa, tem abençoado onde quer que você esteja, e que você seja instrumento nas mãos do Senhor em nome de Jesus. Que da sua palavra saiam bênção e não maldição em nome de Jesus. Que as suas mãos possam manifestar a glória de Deus e ser instrumento de Deus para abençoar a tua casa. Que as suas palavras, as suas ações também manifestem a glória de Deus. E que você seja canal de bênção na sua casa, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, e pela tua presença em nossas vidas, pela salvação da nossa alma, Senhor Jesus, e porque o Senhor tem caminhado com a gente. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos de todo o coração. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe também, Senhor, o nosso coração, e que o Senhor possa enchê-lo nessa manhã em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Quero pedir que apenas os nossos visitantes permaneçam em pé por um instante, os nossos convidados, aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Nós queremos entregar a vocês uma lembrança em nome da igreja. Amém. Sejam bem-vindas, permaneçam em pé por um instante. A família do Jeter, da Miriam, estão aqui conosco. Sejam muito bem-vindos também, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Mais alguém, queridos? Erga suas mãos. Os recebemos em nome do Senhor Jesus. A casa é da casa do nosso Deus. Por isso, sintam-se muito bem-vindos. O desejo do nosso coração é abençoar ricamente a vida de vocês. Pedimos que vocês coloquem o seu nome nesse cartãozinho que vocês estão recebendo. Caso queiram receber uma visita, fazer um dos cursos que a igreja oferece,
e teremos uma grande alegria de orar com vocês ou orar pela vida de vocês. Amém, queridos? Quero chamar também as crianças aqui à frente, que vão estar indo para o culto infantil, todas as crianças. Que alegria é poder recebê-las na nossa casa, na casa do nosso Deus. Você, papai, você, mamãe, tem o dever de perseverar em vir à casa do Senhor para que os teus filhos possam continuamente estarem na presença de Deus, na presença do Pai. Eles não têm carro, não sabem dirigir, não sabem pegar ônibus, né? Então eles precisam de vocês para virem à casa do Senhor. Vamos estender nossas mãos e abençoar os nossos filhos. Papai querido, abençoa cada um desses pequeninos. Nós invocamos a tua bênção e a tua paz sobre eles, Senhor. Nós pedimos a tua bênção e o teu agir. Fale, ministre ao coração de cada um deles. A ti nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Podem ir então para o cultinho infantil, para Galera Viva. Você, papai e mamãe, que ainda não conhece o nosso ministério infantil, eu quero convidar você a descer com o seu filho. Queremos pedir também que no final do culto, você, papai e mamãe, possa ir buscar o seu filhinho ali no ministério infantil. Por motivos de segurança, nós estamos orientando os pais que possam ir até o ministério infantil, nas dependências, e buscar o seu filho no final do culto. Irmãos, hoje, no culto das 19 horas, nós teremos uma programação toda especial. O objetivo dessa programação é a finalidade evangelística. Nós vamos ter um culto evangelístico às 19 horas. E por isso eu quero dizer que há tempo ainda. Se você ainda não convidou, deveria ter convidado. Mas se você ainda não convidou ninguém para participar deste culto, dá tempo. Publique no seu Facebook, ligue para alguém, convide alguém, marque de passar na casa de alguém 10, 15 minutos antes. Estou te levando para uma programação muito especial. Depois da programação, te pago uma pizza ainda. Tenho certeza que essa pessoa vai querer vir. É verdade, põe a mão no bolso. Paga então um cachorro quente para ela. Né? Mas se envolva afetivamente, financeiramente, com essa pessoa que você está trazendo para a casa do Senhor. Irmãos, eu falo isso, mas é sério. A pessoa fala, nossa, o cara gosta de mim mesmo, está se importando comigo. Então, verdade, fala, vamos comer uma pizza de noite? Vamos, mas primeiro a gente vai para a igreja, depois a gente come a pizza. E você paga a pizza para essa pessoa, mas expresse o seu amor por aquela pessoa que está tão perto de você, mas fatalmente perdida sem Deus. Amém, queridos? Deus nos ama, e nos ama de forma incondicional por meio da sua graça. Hoje nós temos também a alegria de termos um batismo infantil, a Catarina Ruiz. Eu quero chamar o Jeter e a Miriam e toda a família para que estejam aqui presentes conosco. Quero chamar o pastor Jean, querido pastor, que esteja aqui comigo, para me auxiliar. Eu não tive coragem de pronunciar o segundo nome deles. É bem complicado. Mas, gente, é uma alegria receber a Catarina hoje para o batismo.
O batismo é um sinal visível de uma graça invisível. É um sinal e um selo de que o Espírito Santo, o Deus presente em nós, é um Deus que abençoa até 1000 gerações. E a fé representativa dos pais é a fé que alcança o nosso filho. A fé que alcança toda a nossa casa, toda a nossa família, por 1000 gerações. Deus é um Deus abençoador. Se a maldição na vida do ímpio chega à 3ª ou 4ª geração, se ninguém fizer nada, absolutamente nada, a bênção do Senhor alcança 1000 gerações. Mas eu queria perguntar agora ao Jéter e à Miriam. Nós sabemos da fé e da convicção da vida de vocês, mas nós queremos perguntar, nesse momento vocês assumem o compromisso de orar, interceder pela família, representando a vida de Deus, o modelo de Deus na vida deste lar? Sim. Sim. Vocês assumem um compromisso de, pelo exemplo e por palavras, anunciar a Cristo e ensinar a pequena Catarina no temor do Senhor? Sim. Sim. Amém. Vocês se comprometem também a trazer a pequena Catarina, a sua casa, a sua família, a casa do Senhor, para que ela também possa servir ao Papai do céu? Sim. Amém. Amém. Igreja do Senhor, nós como família, como povo do Senhor, adotamos a Catarina e a acolhemos em nome do Senhor Jesus? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Vamos então orar abençoando e dando continuidade e procedimento ao nosso batismo. Pode? Ela está feliz, gente. Olha que coisa boa, está empolgada, né? Coisa linda. Vamos orar, estenda suas mãos. Deus, nós abençoamos essa família. Deus, que família linda, que família abençoada. Abençoamos essas 2 crianças, abençoamos esta criança no ventre, abençoamos esta casa, esta família, toda essa descendência. Senhor, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus compassivo, Tu és um Deus misericordioso. Obrigado pelos grandes feitos do Senhor na vida desta família. Que eles sejam um modelo para esta criança, Senhor, para a Catarina, que eles possam viver a fé em modelo, em sendo um exemplo, a fim de que essa pequenina te cultue, Senhor, e louve ao Senhor, vendo a fé dos seus pais. Nós os abençoamos em Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Catarina, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e lhe dê a paz durante todos os dias de sua vida. Senhor, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família. Que o Senhor Deus coloque a tua boa mão sobre ela, para abençoá-la e para guardá-la. Eu a abençoo em nome de Jesus. E que o teu Espírito Santo seja um selo, o penhor, a garantia da sua salvação. Eu a abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, ela gostou do banho ainda. Olha que coisa linda, né? Que Deus a abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Sua avó. Em nome de Jesus. Ora por mim, tá? Deus abençoe. Deus abençoe, linda, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Pode se assentar. Claudinha, pastora, missionária, uma grande pequena mulher de Deus. Vamos tirar o púlpito, irmãos. Estenda suas mãos, vamos orar pela vida da Claudinha. Para mim é uma alegria, é sempre uma grande oportunidade poder ouvir Deus falar ao coração de uma mãe, ao coração da Claudinha, que tem sido
um modelo, uma bênção para as nossas vidas. Estenda suas mãos. Deus, eu quero orar pela tua serva e pedir que o Senhor fale poderosamente ao coração da tua filha. Pai, abençoa, Deus, em nome de Jesus. Abençoa, fale ao nosso coração no meditar da tua palavra. Deus, nós queremos orar para que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, graça e paz. Amém? Antes, eu só vou fazer uma propaganda aqui. Ontem veio uma banda ministrar para nós, chama Banda Storge. Essa banda, o rapaz, né, o ministro, ele é filho do Massal, pastor Massal. Não sei se alguns conhecem, que ele era pastor de Pompeia, e ele veio ministrar, e ele trouxe CDs para vender, e os filhos dependem do dinheiro do pai. E eles, como não sabiam, então muitos pediram para deixar os CDs, e falou, tia Claudinha, avisa meu pai para comprar o CD para nós. Então, na porta, vai ficar aqui a Milena, o Rafael, ali na porta. Então, se você quiser adquirir, é uma bênção mesmo, tá? R$10. Se teu filho não veio ontem, compre e abençoa ele. Amém, igreja? R$10, é um louvor maravilhoso aqui. Bom, vou compartilhar hoje uma palavra que talvez para alguns pode achar insignificante, porque é um assunto tão, talvez comum, eu já sei disso, mas é a palavra que Deus trouxe ao meu coração, e hoje nós cantamos no louvor, e nós agradecemos, um dos cânticos foi Eu Agradeço pela Salvação. E é nesse assunto que nós vamos falar, sobre salvação. É um assunto que nós já sabemos, conhecemos o plano da salvação, mas de vez em quando é bom parar e recordar e ver esse plano. De todos os planos que Deus tem para nós, o mais importante é o plano da salvação. Amém, igreja? É o mais importante. De todos os projetos que Deus tem para mim e para você, o maior projeto foi esse projeto. Projeto da salvação, ligado à cruz. Nós temos que lembrar da cruz. A cruz faz parte da nossa vida. A cruz tem que fazer parte da nossa identidade. A cruz tem que ser a nossa marca. A marca da igreja. A marca do cristão. Amém? Este é o plano que Deus tem para nós. E um versículo chave, um texto chave, é um texto também conhecido. Eu desde pequenininha sabia de cor. João 3,16. Quem sabe de cor? Mas nós vamos falar de cor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Abra os... se você tem o seu celular, a palavra de Deus agora. João 3,16, nós vamos ler. João 3,16. Esse é o texto-chave do plano da salvação. João 3,16. Deus tem uma boa notícia para a humanidade. Deus tem essa notícia chamada de boas novas. Essa notícia é de todos os dias. É como se a gente abrisse o jornal e essa é a boa nova todos os dias. Para mim e para você, que é a salvação. É uma palavra, salvação, significa livramento de determinado perigo. Essa palavra tem esse significado. Morrer perdido é a pior tragédia que pode nos ocorrer. Morrer perdido é a desgraça de qualquer ser humano. Significa sofrer eternamente. Significa ir para o inferno. A verdade é essa. É a maior tragédia que pode acontecer comigo e com você. É morrer eternamente. E muitas vezes nós nos preocupamos com tantos outros planos, com tantas outras coisas no nosso dia a dia, para não sofrermos as tragédias, e no entanto nós estamos no caminho da maior tragédia, a morte eterna, o fogo do inferno.
E é exatamente isso que o Senhor nos traz, esse plano para a redenção, para a restauração. O Evangelho de Cristo é uma boa nova, a palavra é uma boa nova, porque a má notícia da entrada do pecado no mundo é completamente anulada quando nós recebemos o Senhor Jesus, quando nós entendemos esse sacrifício na cruz, quando nós entendemos o plano do Senhor nas nossas vidas. Amém, igreja? A cruz é o livramento, é o nosso livramento. A cruz é a nossa salvação. João 3,16, vamos ler todos juntos João 3,16. Vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, nós lemos que Deus criou tudo em harmonia. Nós vamos ver aqui, vocês estão vendo aqui, eu vou fazer uma dinâmica para a gente entender melhor. O homem, criação, Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, onde foi dado um espírito para que pudesse se comunicar, ter relacionamento. E Deus fazia isso constante com Adão e Eva, com o primeiro homem. Ele tinha um relacionamento face a face, porque o espírito era o mesmo, imagem e semelhança do Senhor. Tinha uma comunhão, porque Deus é espírito e importa que nós adoremos em espírito. E o Senhor deu esse espírito. Deus pôs o homem em um jardim do Éden, e Ele colocou ali para cuidar, para guardar. Ele deu aquela criação, toda a criação, Ele deu nas mãos do homem, para que o homem pudesse ser o mordomo, porque na verdade o dono é o Senhor Deus. Nós simplesmente somos mordomos de toda a criação. E Deus coloca então o homem nesse jardim, Adão e Eva, e ali Ele dá tudo para eles aproveitar, para eles ter o lazer, usufruir de tudo aquilo que o Senhor criou. Mas Ele colocou algo no meio daquele jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sempre, quando eu entro nesse assunto com as crianças, porque é meio confuso, essa parte também, porque a pergunta que eles fazem é: por que Deus colocou uma árvore no jardim e Ele deixou o Adão e Eva comer tudo menos dessa árvore? Não precisava. Literalmente as crianças elas me confrontam com isso. Por que Deus pôs essa árvore? Não precisava. Se não tivesse essa árvore, tia Claudinha, eles não pecariam. E eu respondo os meus alunos que Deus, como Ele nos criou, e Ele sabe perfeitamente, porque Ele que é o Criador, e Ele colocou regras, Ele colocou limite, e Ele foi o primeiro que colocou regra e limite, colocando uma árvore no jardim. E Ele coloca essa árvore no jardim, na verdade aqui, para continuar como um relacionamento, para que tenha realmente uma prova de lealdade com Deus, com Ele. E eu falo para as crianças e adolescentes, Deus foi aquele que criou o limite e a regra. Por que nós não vamos aceitar os limites e as regras que o Senhor nos coloca? Amém, igreja? Isso aqui é limite. Isso aqui são as regras, o limite que o Senhor colocou para as nossas vidas, para que nós pudéssemos ser abençoados. Mas Adão e Eva, eles ali não entendem, é provada a lealdade, mas como seres ali, eles resolvem escolher, fazer a sua escolha em desobedecer a ordem do Senhor. Nós sabemos que eles desobedeceram e ali ocorreu uma morte espiritual. Aqui há o relacionamento, imagem e semelhança de Deus, a comunhão. Esse era o projeto de Deus para mim e para você.
Esse é o plano de Deus para mim e para você. Relacionamento, comunhão, espírito ligado ao Espírito do Senhor. Mas o pecado, a desobediência que surgiu aqui na vida de Adão e Eva, trouxe para nós a concupiscência, ou seja, natureza pecaminosa. Então, a comunhão com Deus foi quebrado, e isso fez com que Adão e Eva fugissem da presença do Senhor. Fugir da presença do Senhor não aconteceu só com Adão e Eva, mas acontece comigo e com você constantemente. Porque se tem algo que o homem faz todos os dias é fugir da presença do Senhor por conta do pecado. O pecado faz a gente fugir da presença do Senhor. Eu não sei você, mas quando eu peco e quando eu tenho consciência de pecado, vem sobre mim a vergonha, vem sobre mim a culpa e vem sobre mim o desejo mesmo de me esconder de Deus. Porque o pecado faz isso. O pecado fez isso com Adão e Eva. E o pecado tem feito isso na vida de muitos. E tem muitos que estão fugindo da presença do Senhor constantemente. Talvez muitos até dentro da casa do Senhor. Ao mesmo tempo que estão perto de Deus, dentro da casa de Deus, estão longe de Deus. Fugindo constantemente. Foge da presença do Senhor. Foge dos planos do Senhor. Foge dos propósitos do Senhor. É resistente ao Senhor. O pecado faz isso. E a partir daí, eles ficaram contaminados com o pecado. Tiago 1,15 fala que depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. A morte espiritual de Adão e Eva foi transmitida a toda a humanidade, porque a entrada do pecado trouxe morte. Porque essa foi a fala de Deus. Que o pecado ia trazer a morte. Para livrar das consequências, então, presentes aqui e eternas, Deus, então, elabora o plano da salvação. E esse plano da salvação, ele tem a presença do Senhor Jesus. O plano da salvação, meus irmãos, nada mais é que Jesus. Desde Adão e Eva, Jesus já fazia parte desse plano da salvação. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Tem um texto que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu entendo que no momento que Adão e Eva pecaram, ali superabundou a graça. E essa graça tem tudo a ver com Jesus. No nome de Jesus. Amém, igreja? O pecado, ele trouxe consequências. E o pecado leva a morrer em vários sentidos. Ele leva a morrer. Nós temos aqui que a entrada do pecado fez com que nós recebêssemos morte. Que morte é essa? Morte espiritual, morte física, a morte que separa de Deus totalmente. E o pecado, a entrada do pecado na nossa vida, contaminou. Ela contamina, ela suja, ela traz consequências, e aí ela vai gerando tudo aquilo que o pecado possa ocorrer, possa fazer e trazer desgraça à nossa vida. A nossa vida fica assim, suja. Eu vou enfiar o dedo, tá? É assim. Mais ou menos assim. Efésios 2:8 fala assim, que porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Durante a nossa existência, nós temos uma oportunidade. Talvez você tenha oportunidade hoje, talvez você tenha amanhã, você tenha depois de amanhã, não importa, mas você tem uma oportunidade somente para ser salvo. Essa oportunidade vem pela graça do nosso Senhor. A salvação significa estar livre da morte espiritual, da morte eterna.
Palavra morte, nós aprendemos o significado. Mas a palavra morte vem do grego que significa separação. A palavra morte do grego significa separação. E a Bíblia fala de vários tipos de morte. Nós vamos colocar aqui 3 tipos de morte. Morte espiritual. A morte espiritual, ela ocorreu com Adão e Eva no início, ainda no jardim do Éden. E quando eles desobedeceram, eles ficaram totalmente separados da comunhão divina. Por quê? Porque o homem ali não tem mais acesso a Deus, porque o que liga a Deus é o Espírito. Eles tinham algo em comum, agora não tem mais. Não tem como ter essa comunhão com o Pai. Não tem. A morte espiritual, ela traz separação. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. É a morte espiritual. E isso aconteceu com Adão e Eva. E essa é a condição. Esse é o nosso estado. O estado do homem é morte espiritual. Essa separação. Falta a comunhão com o Pai. Temos a morte física. Adão e Eva, além de receber a morte espiritual, eles receberam também a morte física, corporal. Separação das partes materiais e imateriais do ser humano. A matéria, corpo, vai voltar ao pó, a palavra fala. Deus não criou o homem e a mulher com projeto de morte. Quando Deus criou o homem e a mulher, o plano do Senhor era que nós vivêssemos eternamente. Mas o homem conheceu a morte física por conta do pecado, por conta da desobediência. Isso é tão verdade que o homem luta contra a morte. Quando nós sabemos de algo que está ocorrendo conosco, que pode levar à morte, o homem, é o instinto do homem, da natureza, lutar contra a morte. O homem que não luta contra a morte, ou talvez ele se entrega à morte, pode saber que tem coisa errada aí. Porque o normal é o homem lutar constantemente contra a morte. Não é verdade, irmãos? Nós queremos vida, vida, vida. Quando nós pensamos que nós podemos ter alguma doença, alguma coisa que nos abate, que pode levar à morte, nós nos apavoramos a princípio, porque nós não fomos criados para a morte física, mas o pecado nos trouxe essa condição de morte física e corporal. E aqui, Salmo 146, versículo 4, fala: sai-lhe o espírito e eles tornam ao pó. Perecem todos os seus desígnios. Voltamos ao pó. Viemos do pó e voltamos ao pó. Essa foi a condição. Isso foi o que o pecado trouxe para as nossas vidas. E mais a outra morte. Morte eterna. Segunda morte. É falecer, é morrer sem ter recebido a Cristo como Salvador. E estes guardarão o juízo final, onde serão julgados e lançados no lago do fogo. É a separação definitiva da presença de Deus na vida do ser humano. Eu gostaria que você abrisse lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, que fala a respeito disso, a morte eterna. Essa é de todas pior. Apocalipse 20, versículo 11 a 15, fala: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Essa é a pior morte. É a morte eterna. Morte definitivamente é a separação definitivamente de Deus. A morte eterna. Morte espiritual é o estado em que nascemos hoje. Por conta do pecado, todos nós nascemos nesse estado. Morte espiritual.
aqui nós podemos viver que a morte espiritual, não só nós nascemos, mas também o viver na prática do pecado, nada mais é que morte espiritual. Viver na prática do pecado. Essa é a condição do ser humano. Significa viver de forma mundana. Esse tipo de morte pode ser temporário. Pode ser temporário se a pessoa se converter a Cristo. É aí que entra o plano do Senhor nas nossas vidas, o plano da salvação. João 5:24 fala: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso significa que nós vamos estar com Cristo quando nós morremos fisicamente. Porque a partir do momento que nós nos convertemos ao Senhor, cremos no Senhor Jesus, nós vamos estar livres da morte espiritual, da morte eterna. Amém, irmãos? Eu já penso que tem morte física. Podemos até morrer na questão do nosso físico, do nosso corpo. Mas para quem tem o Senhor, para quem é salvo, para quem realmente entende o plano da salvação, ele só vai passar dessa vida para uma outra. Porque nós vamos continuar vivendo. Amém, igreja? Nós vamos continuar vivendo. Aquele que não tem Cristo não vive mais. Vai ter uma morte eterna. Mas aqueles que têm Cristo, aqueles que vivem em Cristo, nós só vamos passar dessa e vamos continuar vivendo. Claro que é uma vida na plenitude, na presença do Senhor. Amém, igreja? Aqui está o nosso estado. E agora nós entramos para a salvação. Quais são os passos para a salvação? A nossa conversão, primeiro, vem de uma convicção do nosso estado. Você tem convicção que seu estado é esse? Eu vou dizer uma coisa. A coisa mais difícil para um ser humano é reconhecer que o estado é esse. Nós somos orgulhosos. A nossa natureza faz a gente levantar o nosso nariz e achar que nós podemos e que nós somos os bons. Talvez muitos começam a fazer as boas obras. Talvez em busca dessa salvação. Outros, do fazer. Eu luto ainda. A minha luta maior, que a gente não tem que entender a graça. A gente só tem que aceitar a graça. Porque a minha luta, até mesmo, eu começo a lembrar desde criança, é querer fazer algo para Deus, para ter a salvação. Eu lutei muitos anos, assim, de querer fazer as coisas, porque eu queria agradar meu Deus. Porque eu acho fantástico a cruz, o sacrifício do Senhor. Mas, irmãos, nós podemos nos matar de fazer as coisas para o nosso Deus. Nós podemos nos arrebentar de fazer, de acontecer e fazer boas obras. Se eu não entender a graça do Senhor, eu não tenho a salvação. Porque a salvação não vem de obras. A salvação não vem de lugar nenhum. Salvação não vem de pessoas. Mas a salvação vem do sacrifício do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu preciso crer. Só crer e não tentar entender. Só crer. Crer e entender somente. Ter convicção de que eu sou um pecador. A minha natureza, ela é pecaminosa. Ela tem tudo de ruim. E que preciso de alguém para que haja uma restauração, uma libertação e haja salvação na minha vida. Nós precisamos confessar o Senhor Jesus como Salvador. Tem muitos que têm facilidade de confessar Jesus como Salvador, porque entenderam que Jesus morreu na cruz, foi a condição nossa, única, para sermos salvos. Mas muitos têm dificuldade de ter o Senhor Jesus como Senhor. Jesus não entra na nossa vida só como Salvador. Ele tem que entrar na minha e na sua vida como Salvador e Senhor. Não é só Salvador.
Porque se só for só Salvador, nós só estamos dizendo para o Senhor Jesus que Ele só serve para nos dar. Só para nos dar. Dá. Porque essa é a nossa tendência com Deus. Só pedir. Deus, o relacionamento de muitos que tem com Deus é só aquele Deus que só serve para dar. Que todo momento ele tem que estar disposto com os braços abertos só para ficar dando. Mas quando eu entendo que Jesus, além de ser o meu Salvador, que deu a salvação, que trouxe a libertação, Ele é o dono da minha vida. Porque Senhor nada mais é que ser o dono da minha vida, dono da sua vida. Amém? Dono da sua vida em todas as áreas, não é uma, nem duas, em todas as áreas. Jesus, Ele veio para ser Salvador e Ele veio para ser Senhor. Porque era exatamente assim que foi o início. Deus tinha um relacionamento e era completo esse relacionamento. Precisamos ter arrependimento. Arrependimento significa mudar de ideia, mudar de direção, mudar de propósito. Arrependimento tem que gerar mudança. O verdadeiro arrependimento tem que gerar em nós mudança. Mudança de ideias, mudança de propósito, mudança de atitudes. É essa condição que eu preciso hoje. Arrependimento. Se expressa numa tristeza profunda por haver pecado. Talvez nós perdemos essa tristeza. Nós pecamos e nos sentimos tristes com o pecado. Nós pecamos e estamos acostumados com o pecado. E vamos achando ainda que o pecado é algo normal. Que esse pecado não é pecado. E começamos a dar o nome do pecado de problema. Tem muitos que acham que o pecado é problema. Não é problema, é pecado. Precisamos ter tristeza por conta do nosso pecado. Isso é arrependimento. Arrependimento faz isso. Arrependimento nos dá a tristeza. Isso a gente lembra de histórias na Bíblia. Pedro, a Bíblia fala que ele chorou amargamente. Quando ele sentiu ali que ele negou o Senhor. Davi, ele teve um choro amargo quando ele reconheceu o seu pecado. E ele teve mudança de postura, arrependimento. O Espírito Santo é que traz para nós o arrependimento. Ele gera isso em nós. O Espírito de Deus. Nós dependemos do Senhor até para nos arrependermos. E a outra palavra-chave, fé, é a convicção de que Cristo nos aceita e nos perdoa. Fé, convicção. Eu preciso ter convicção de que Cristo nos aceita e nos perdoa. É reconhecer que Deus é fiel nas suas promessas. E isso vai trazer uma profunda paz. A história do filho pródigo é exatamente isso. Aquele filho, quando estava lá perdido e quando bateu o arrependimento, ali ele teve uma fé. Ali ele creu, eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para casa. Porque meu pai vai me perdoar. Porque se ele não cresce, ele nem voltaria. Nós precisamos ter essa fé de crer exatamente que Deus nos perdoa, que Deus nos aceita do jeito que nós estamos, para que haja mudança. Amém, igreja? Eu não preciso mudar primeiro para ir até o Senhor Jesus. Eu vou do jeito que eu estou. Ele vai me aceitar, Ele vai me perdoar, mas vai haver uma transformação. Porque eu vou permitir que o Senhor entre na minha vida e transforme por completo. É assim que o Senhor faz. Quando há arrependimento, quando há fé, quando nós cremos no Senhor, nosso Deus. Crer não é acreditar. Crer é eu viver aquilo que Ele fala, aquilo que Ele pede. E quando nós temos isso, o Senhor vem sobre nós e Ele nos justifica. A palavra justificação é um ato da graça de Deus. É ligado, aqui é interessante que é um termo judicial. É um termo judicial que lembra um tribunal. E Deus absorve o réu. Deus perdoa as transgressões. No tribunal, Deus nos perdoa. Deus absorve todas as nossas transgressões no tribunal. Amém, igreja? Isso significa justificação. O Senhor justifica. A salvação nos traz justificação. A salvação traz regeneração. É a natureza de Deus implantada em nós novamente. Olha isso.
podemos agora ter comunhão e relacionamento com o Senhor, porque novamente a natureza do Senhor é implantada em nós. Quando nós somos salvos em Cristo, quando nós aceitamos o Senhor como Salvador, Senhor da nossa vida é regenerada e santificada. Santificada é um ato da graça de Deus, onde o pecador abandona todas as práticas pecaminosas. Dia a dia. Isso eu creio que não é de uma hora para outra. É um processo, meu irmão. É um processo. Nós estamos aqui, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos viver no processo de santificação. E a palavra fala assim, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Estamos no processo de santificação, mas por conta de um plano da salvação que o Senhor nos deu. Eu quero terminar com Isaías 45, versículo 6, que diz assim: para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Gostaria que a equipe de louvor estivesse aqui. Essa semana, meditando na palavra, por conta desse plano da salvação, de trazer uma palavra de plano da salvação, eu vou dizer uma coisa, eu até postei no meu Face. Eu achei muito difícil. Eu passei a semana inteira estudando, buscando uma palavra sobre plano da salvação. Eu comecei a estudar a pessoa de Jesus. Porque plano da salvação é ligada com Jesus. E eu comecei a estudar a pessoa de Jesus. E eu coloquei lá no Face. Que eu estudando a pessoa de Jesus, eu cheguei à conclusão que é inexplicável. Inexplicável. Porque no nome de Jesus explica tudo. No nome de Jesus, ele tem um nome. Ele é conhecido como advogado. Ele é conhecido como autor e consumador da nossa fé. Ele é conhecido como luz do mundo, sal da terra, pão da vida, estrela da manhã, rosa de Saron, rocha, filho de Deus, cordeiro de Deus, filho do homem, filho da justiça, filho de Davi, leão da tribo de Judá. Tantos outros nomes. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, libertador, rocha eterna, caminho, verdade, vida, videira verdadeira. Quantos? Só o nome de Jesus explica. E o meu desejo, a minha oração essa semana foi: Senhor, que eu esteja aproveitando todos os benefícios do seu nome, Senhor. Todos. Que eu possa entender esse nome, ter esse nome cravado, guardado, firmado na minha vida. E que esse nome realmente me dê direção em tudo que o Senhor é. Se o Senhor é rocha, Ele vai ser rocha na minha vida. Se Ele é o caminho, Ele vai ser caminho. Se Ele é verdade, Ele vai ser verdade. Se Ele é vida, Ele vai ser vida. Amém? Jesus é inexplicável. A cruz é inexplicável, porque isso representa o amor do Senhor por nós. Somos livres do inferno, somos livres da morte por conta desse Jesus. Que muitas vezes eu não dou conta de que só Ele já basta.
Só a graça me basta. Abaixa a sua cabeça. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pelo teu plano. O maior plano que o Senhor teve nas nossas vidas foi o plano da salvação. Por isso que eu estou aqui, por isso que meus irmãos estão aqui. Porque, Senhor Deus, o Senhor nos direcionou para esse plano. Nós um dia entendemos este plano, Senhor. Nós aceitamos e entendemos o significado dessa cruz. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos ser salvos e livres do pecado, da morte, da injustiça, do inferno. E hoje, Senhor Deus, nós podemos andar crendo, Senhor Deus, de que o Senhor Jesus é conosco, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E com isso, eu tenho tudo aquilo que o Senhor é: caminho, verdade, vida. Pai, mas eu oro, Senhor, também por aqueles ainda que não entenderam, que ainda não conseguem, Senhor Deus, entender esse plano maravilhoso da salvação, que ainda, Senhor Deus, não entregaram as suas vidas por completo. Talvez entregaram somente como Salvador, para o seu Senhor ser Salvador, para livrar do inferno, mas não entregaram a vida como para o Senhor, para ser Senhor. Porque o Senhor também é Rei dos Reis. O Senhor é Senhor dos Senhores. Não há outro além de ti. Não existe outro nome que está acima deste nome. Porque só o Senhor é na nossa vida. Só o Senhor é o nosso Salvador. Obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado pela sua pessoa. Obrigado, Senhor. Nós te amamos. Nós te adoramos, nós te servimos. E servimos e adoramos porque o Senhor não faz, porque o Senhor é. Simplesmente porque o Senhor é. Porque o Senhor é o único. Não existe outro além de ti. Não há outro Deus além de ti. É o nome sobre todo nome. É o nome sobre todo nome. Vamos ficar em pé e vamos declarar ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor essa música. E terminando, né? Porque depois eu vou passar para o pastor. Mas vamos cantar. Essa música, até eu pedi para o Ministério de Louvor cantar. Que fala nome sobre todo nome. Jesus é o nome sobre todo nome. Ele está acima de todas as coisas. E Ele é esse Jesus, meu e seu, que veio para salvar e libertar e restaurar e curar. Amém, igreja? Irmão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Aleluia! Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho Aleluia! se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia! Vamos dizer esse nome, igreja! Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre
nome sobre todo nome. Senhor, não há outro nome além de Ti, é um nome sobre todo nome. E é esse nome que nós queremos carregar. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe Mais uma da vez, paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus. Aleluia. Amém. Feche os teus olhos mais uma vez. Você não pode sair desta manhã sem ter a oportunidade de confessar Jesus. A palavra de Deus diz que se nós crermos no nosso coração que Deus o ressuscitou e o confessarmos com os nossos lábios, seremos salvos. A salvação é algo que acontece internamente no nosso coração, mas que deve ser confessada. E a confissão é algo que acontece publicamente. De modo que Jesus diz que se nós o confessarmos diante dos homens, Ele nos confessará diante do Pai. Mas se nós o negarmos diante dos homens, Ele também nos negará diante do Pai. Você não pode sair desta manhã sem ter esta oportunidade. Então eu queria oportunizar a você o tempo da salvação. Se você quer receber Jesus no seu coração, nessa manhã, nesse lugar, se você entendeu a palavra que foi pregada, se você crê no seu coração que Jesus morreu pelos teus pecados e para te dar a solução dos teus pecados, você precisa confessar. Então eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente e confessar Jesus. Você não faz isso para ninguém, você não faz isso para a igreja, você não faz isso para os homens, você faz isso diante de Deus. Eu quero confessar Jesus. Se você quer confessar Jesus, vem aqui à frente. Essa confissão é pública. Não se envergonhe. Se aproxime mais, por favor. Se aproxime de Deus e coloque a sua vida diante do Senhor. Eu estou convidando você para assumir um compromisso com Jesus. É o compromisso da salvação. Você não faz isso para a igreja, eu repito, você não faz isso para os homens. Você não responde a mensagem de uma pessoa, você responde o apelo de Deus ao seu coração. Pai Santo, em primeiro lugar eu abençoo, Senhor, a vida destas pessoas que vêm à frente, ó Pai. Senhor, eu oro e rogo que a Tua bênção seja sobre a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor, nesta manhã, escreva o nome daqueles que de fato se arrependem diante do Senhor e assumem um compromisso verdadeiro ante o trono da Tua graça, no livro da vida. Porque quando o Senhor escreve o nosso nome no livro da vida, não há, ó Deus, borracha que possa apagar. Ó Deus, porque o Senhor escreve com a tinta do Teu próprio sangue, e o Teu sangue não pode ser apagado. Ó Deus, aqueles que verdadeiramente nesta manhã estão confessando Jesus como seu Senhor, como seu Salvador,
sejam recebidos diante do trono da tua graça. Porque não há nada que possamos fazer, mas podemos crer e nos arrepender e sermos salvos. E é isso que a tua palavra nos ensinou nessa manhã. E agora, Senhor, eu peço que o teu Espírito, que passa a habitar neles, comece a trabalhar em seus corações e mentes. E que toda obra maligna que tenta gerar confusão, que tenta gerar, ó Deus, inquietações, que tenta gerar, Senhor, preocupações, medos, inseguranças e temores, seja repreendida nesta manhã, neste lugar, em nome de Jesus. E que o Senhor traga paz. A paz, ó Deus, que excede todo o entendimento, que invade o nosso coração e que nos enche na certeza de que somos de Cristo, que somos filhos de Deus. Que seja assim, Senhor. Em nome de Jesus. Queria que você que está se entregando a Cristo, fizesse comigo essa oração. Fizesse essa oração, repetindo comigo. Queria convidar toda a igreja que repetisse junto essa oração. Diga: Senhor Jesus, nesta manhã, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Absolve-me da culpa. E alista o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, eu te peço, para a glória do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para a glória dele. Que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida. Senhor, nós te glorificamos, porque a tua palavra diz que quando, ó Deus, uma pessoa se arrepende e reconhece Jesus na terra, há festejos no céu. Do mesmo modo como aquela moeda que estava perdida e foi achada, aquela ovelha que estava perdida e foi achada, aquele filho que estava perdido e foi achado, foram celebrados. Quando foram encontrados, o Senhor celebra aquele que estava perdido e foi encontrado, que estava morto e reviveu. Então, ó Deus, nós também nesta hora queremos celebrar ao Senhor. Em nome de Jesus, toda a honra lhe seja dada, toda a glória lhe seja dada, todo o louvor lhe seja dado, pela salvação que o Senhor providenciou em Cristo Jesus. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, e clamamos para que o Senhor abençoe a vida do Valdemar. Que a tua bênção seja sobre ele. Essa enfermidade, ó Deus, possa ser curada pelo Senhor. Ó Deus, que o Senhor recupere, levante a vida deste homem, em nome de Jesus. Oramos para que ele também, se não te conhece, tenha essa oportunidade, que é a oportunidade da nossa história, da nossa vida, Senhor. Por isso que a tua bênção permaneça sobre o teu povo nesta manhã e se estenda, Senhor, por todo esse dia, ao longo dessa semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja e permaneça sobre você agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Hoje à noite, às 19 horas, culto especial, culto evangelístico. Venha e traga alguém. Não falte. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome.